Olá, boa tarde. Obrigada por se juntar a nós nesta J Editors Talk dedicada aos contabilistas certificados. Este setor foi colocado à prova pela pandemia do novo coronavírus e o futuro, apesar de incerto, já começa a ser pensado e pavimentado. A que desafios respondeu esta profissão no contexto pandémico? Como sairá o setor desta situação e que potencial existe tanto interna como externamente para estes profissionais? São algumas questões a que vamos hoje tentar responder e para isso contamos com alguns convidados que passamos a apresentar. É verdade, Marta. Juntam-se a nós, nesta conversa, Jorge Cadeireiro, administrador do grupo no CASE, Tiago Dias, partner da Baker Tilly, João da Avó, Managing Director da On Corporate Portugal, Ana Louro, Business Unit Managing Partner da Moneris e Gonçalo Gonçalves, partner da New Key. Junta-se também como convidado especial a esta conversa Roberto Dias Duarte, ele que é Business Advisor da Accelerating Your Entrepreneurship. Sejam os 6 muito bem-vindos a esta conversa e obrigado desde já pela vossa disponibilidade. Roberto, comece por si, que está mais longe. Disse que, no nosso especial da semana passada, disse que Portugal tem um forte potencial para exportar contabilidade. Como é que avalia este potencial e que obstáculos existem à concretização dessa visão? O outsourcing do outsourcing, como lhe chamou, pode vir a ameaçar, por exemplo, a integridade das firmas mais pequenas? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. E sobre os obstáculos, na realidade, os investimentos em gestão dos escritórios, o investimento em tecnologia de ponta, marketing, desenvolvimento das soft skills, são os maiores desafios, eu nem chamaria de obstáculos. Sobre o potencial, os profissionais qualificados nas hard skills em Portugal, que são fluentes em diversos idiomas, e os custos operacionais em Portugal são relativamente menores do que no resto da Europa. Mas, na realidade, sobre as ameaças às pequenas firmas de contabilidade, o efeito será inverso. O outsourcing do outsourcing libera tempo do contabilista para as tarefas de mais alto valor. E eu lembro que no mercado de serviços contabilísticos do mundo inteiro, nós temos 3 níveis de serviços. O primeiro deles é o nível transacional, onde o contabilista realiza tarefas operacionais, como cálculo de impostos, processamento de salários, obrigações fiscais. E essas tarefas repetitivas tendem à automação e à competição por preço com foco em escala. No nível consultivo, o contabilista executa tarefas para resolver problemas de negócios dos clientes, como soluções para orçamentação, soluções para análise de cash flow, enfim. O nível 2 é um nível onde o contabilista exerce com mais fluência a ciência contábil, que a gente denomina aqui no Brasil de ciência da riqueza, e exige também aí mais inteligência emocional por parte dos contabilistas. E no terceiro nível é o de advisor, ou de conselheiro estratégico, de forma que o contabilista ele passa a atuar como conselheiro das pequenas empresas. Então, isso acaba criando uma nova oportunidade de mercado para os pequenos escritórios de contabilidade de Portugal. Obrigada, Jorge. A pandemia do novo coronavírus colocou à prova os contabilistas portugueses. De que forma este contexto afetou a profissão e como podem os profissionais ultrapassar os impasses imediatos desta pandemia? Bem, muito boa tarde. É um prazer estar aqui convosco. Bem, na realidade foi uma prova como nunca tinham passado, não é? Esta pandemia veio trazer a necessidade de reinventar a forma de trabalhar. E, portanto, os contabilistas certificados tiveram um período, quase que um choque, que tiveram que reagir, sem dúvida que empurrados também por uma tecnologia que já vinha dando sinais de que era urgente começarem a ir por outros caminhos naquilo que são as suas tarefas operacionais. E, portanto, no fundo, apesar de todo este aspecto negativo da pandemia e, obviamente, em todo o mundo, a verdade é que nesta profissão veio dar aqui, é quase como um estremecer daquilo que é a profissão e daquilo que já vinha sendo a evolução da própria profissão. Na verdade, houve uma necessidade de adaptar os processos operacionais, houve uma necessidade de reinventar a forma de comunicar com os clientes, num contexto
em que, enfim, existia algum medo, existia algum receio de tudo o que ia acontecer. Penso que daquilo que é a nossa experiência, houve uma reação excelente. Também houve da parte dos clientes alguma compreensão. De qualquer forma, penso que abriu-se portas para aquilo que terá que ser, como o Roberto dizia há pouco, a nova fase desta profissão, ou seja, todas as tarefas operacionais serem cada vez mais automatizadas, permitir que com isso não só se mantenha todo o rigor técnico e o rigor de cumprimento das obrigações, mas que essencialmente consigamos que os contabilistas certificados consigam ter mais disponibilidade, mais tempo para poder analisar e servir de instrumento de gestão para os empresários. Obrigado, Jorge. Tiago Dias, mesmo neste contexto de pandemia houve um aumento exponencial da carga de trabalho. Eu pergunto-lhe como é que avalia este aumento de trabalho, especialmente quando associamos a isto, a entrada em vigor de legislação nova a um ritmo quase diário? Muito boa tarde a todos. De facto, como o Jorge disse, o contabilista no exercício das suas funções depara-se constantemente com o cumprimento exigente dos prazos e obrigações fiscais com alterações de legislação, o que implica a dedicação e disponibilidade por parte do contabilista a manter-se atualizado. Ainda um pouco antes da entrada da pandemia, os contabilistas já enfrentavam novos desafios, tais como a faturação eletrónica, a introdução dos códigos QR, a gestão documental, também as taxonomias para uma contabilização mais uniforme. Com o início da pandemia, o Estado foi implementando várias medidas estas com legislação complexa, a ser implementada de forma imediata num tecido empresarial algo fragilizado. Portanto, os contabilistas deram uma resposta muito positiva, estiveram e estão na linha da frente, ajudando as empresas a interpretar a atual legislação e a entender quais os apoios aplicáveis às empresas para, desta forma, garantir a continuidade do negócio. Porque em muitos dos casos, as empresas têm os contabilistas como os seus únicos consultores. De referir que os contabilistas tiveram que se reinventar, passando aqui de uma realidade física para o digital. De facto, foi exigido um esforço enorme, uma dedicação enorme, com muitas horas de trabalho, para que se verificassem o cumprimento dos prazos estabelecidos. Inclusive, recentemente, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados afirmou que o trabalho dos contabilistas triplicou sem haver diminuição das suas obrigações normais. Por outro lado, também a atual crise em que vivemos veio trazer um maior conhecimento aos contabilistas, porque na generalidade das situações tem existido uma rápida resposta e assertiva às questões colocadas pelos clientes. Por exemplo, no caso da Baker Tilly, temos aqui uma equipa multidisciplinar e competente que rapidamente analisou as questões decorrentes desta nova legislação, englobando aqui a perspectiva de diferentes áreas, quer a nível contabilístico, financeiro, fiscal, e informático e também operacional. Porque desta forma conseguimos proporcionar um valor acrescentado numa ótica one-stop stop e dar resposta a todas as valências. Muito obrigada, Tiago. João, como vão as empresas entrar no último trimestre do ano? E pergunto ainda que leitura podemos fazer deste momento e que previsões já é possível construir para o início de 2021? Muito bem, boa tarde, obrigado pelo convite. As empresas vão entrar, obviamente, debilitadas com toda esta situação e com a incerteza que se vive de mais vagas ou de uma segunda vaga e, portanto, o que temos que perceber é que temos que ser ágeis e flexíveis nas tomadas de decisão que temos para tomar daqui para a frente. Em termos do nosso setor, as empresas, como disse o Tiago, vêm-se preparando e estão cada vez mais por dentro da legislação e daquilo que é necessário fazer. Temos reforçado as equipas, a prova disso é um pouco também a minha entrada aqui no grupo da On Corporate e, portanto, da parte dos contabilistas, eu acho que o trabalho vai continuar e vai continuar cada vez mais
para dar resposta a necessidades que fruto destes novos normativos temos que implementar junto dos nossos clientes. Em termos das empresas no geral, obviamente que há setores mais debilitados e, portanto, nesses eu diria que a palavra de ordem vai ser agilidade, flexibilidade e cada vez mais planos alternativos, planos de contingência, tomadas de decisão de reestruturação, mas eu penso, e todos acreditamos, que se calhar daqui por 6 meses, 8 meses, continuamos ou poderemos finalmente começar a ter aqui alguma recuperação e a começar a poder ver uma luz ao fundo do túnel. Mas eu acho que neste momento é tomar decisões e enfrentar a crise e de ser muito flexível, digitalização, online, todas estas palavras que viemos a ter que enfrentar no dia-a-dia, é para continuar a pôr em prática. Obrigado, João. Ana Louro, a nova proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021 foi muito criticada por não elaborar mais medidas concretas de apoio às empresas. Eu pergunto-lhe que medidas deveria o Governo ter apresentado de forma a capitalizar o tecido empresarial em sede de Orçamento de Estado. Olá, boa tarde. Em meu nome e em nome da Maneris agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Pois efetivamente este tem sido um assunto que tem sido bastante discutido. O Governo, efetivamente, com este Orçamento de Estado, focou-se no curto prazo e focou-se no incentivo ao consumo, nomeadamente com a introdução do e-voucher, por exemplo, que ainda nem todos sabemos como é que isto vai funcionar em concreto, e esqueceu-se efetivamente de aplicar algumas medidas que são urgentes e necessárias para apoiar as empresas no médio e longo prazo. Ora, no meu entender, essas medidas, e trago aqui três potenciais medidas que considero importantes, uma delas seria um desagravamento fiscal ao nível das tributações autónomas, pois poderia ser implementada uma medida temporária por 2 anos para a suspensão dessa mesma tributação, já que a carga fiscal é bastante elevada e esta tributação é aplicável quer a empresas que apresentem lucros, quer apresentem prejuízos. Seria uma medida de apoio aos empresários. Outra das medidas que poderia também ser implementada e que também tem sido muito discutida é a implementação de novas linhas de crédito. Poderia ser incentivado igualmente o investimento através de capitais próprios das empresas, com os lucros que têm vindo a ser ganhos nos últimos anos. E mais a um nível de formação. Poderiam ter sido incentivadas medidas para apoio à formação dos nossos quadros, porque efetivamente com este desenvolvimento tecnológico que já vinha a acontecer, houve aqui uma urgência na aplicação do mesmo e quem não aplicava passou a aplicar, o que gerou aqui basicamente uma necessidade cada vez maior e mais urgente na qualificação do nosso tecido empresarial, nomeadamente quadros de pessoal. Estas são aquelas as medidas que considero que poderiam ter sido apresentadas. É isto. Obrigada, Ana. Gonçalo, que leitura fez da versão preliminar do Plano de Recuperação e Resiliência que o Governo entregou à Comissão Europeia e pergunta ainda o que é que este pode significar para o trabalho dos contabilistas? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O Plano de Recuperação e Resiliência insere-se num programa mais amplo que está ainda em negociação com a Comunidade Europeia, que está a ser discutido no Parlamento Europeu. Posteriormente, haverá necessidade de as decisões que vierem a ser aprovadas em sede do Parlamento Europeu serem ratificadas pelos Parlamentos Nacionais de cada um dos 27 países. Portanto, ainda estamos perante um processo bastante moroso e não há ainda uma informação concreta relativamente à data a que essas verbas poderão chegar à economia e, consequentemente, aos empresários. Este programa,
de Recuperação e Resiliência contempla 3 agendas temáticas: a resiliência, a transição climática e a transição digital. Da leitura que eu fiz sobre este programa, a constatação é que tem uma vertente muito relevante no investimento público, na dinamização de investimentos públicos, na criação de infraestruturas e uma vertente social. Sendo que o que está atualmente previsto é que as empresas irão beneficiar aproximadamente de 20% das verbas consagradas a este programa. Valor que poderá ser considerado exíguo face ao estado a que neste momento vivemos e perante as incertezas e os desafios que temos decorrentes de toda esta situação pandémica. É um dado reconhecido que os contabilistas certificados têm tido um papel preponderante na parceria estratégica que têm feito com as empresas, têm-se desdobrado em múltiplas funções e terão que ter um esforço acrescido também aqueles que optarem pela vertente de colaboração nesta área, que é uma área muito, muito específica e difere um tanto ou quanto da contabilidade, chamemos-lhe tradicional, vai obrigar a um estudo aprofundado das novas práticas e das verbas que serão disponibilizadas, da forma como serão disponibilizadas, da intensidade de auxílio que terão às empresas e, a partir desse momento, temos que estar preparados para estar ao lado dos empresários, explicar-lhes as diversas oportunidades que este programa comportará e, dentro da medida do possível, ajudá-los a prepararem-se para oferirem da maior ajuda que estes incentivos virão trazer. Muito obrigada, Gonçalo. Roberto, existe uma teoria de que mais cedo ou mais tarde a consolidação chegará a todos os mercados e o Roberto acredita que o setor da contabilidade não é imune às tendências globais. Como vamos verificar essa consolidação, em que é que ela se reflete e terá de ser tudo muito oficioso e rápido ou há espaço para um processo de consolidação com peso e medida? Bom, na realidade, a consolidação do mercado é uma tendência global na contabilidade, inclusive. E esse movimento já está a ocorrer, por exemplo, no Brasil e no Reino Unido. Existem diversas teses científicas sobre a consolidação de mercado e que explicam o comportamento desses mercados de forma resumida da seguinte forma. Existem algumas fases durante o processo de consolidação. A primeira delas é a fase de abertura, onde é relativamente fácil criar um novo negócio, os processos são artesanais, há pouco uso de tecnologia, pouca gestão do negócio, os fundadores têm mindset operacional, ou seja, eles mesmos executam as tarefas, como, por exemplo, cálculo de impostos, cumprimento de obrigações e processamentos. Numa segunda fase, que é a fase de profissionalização, as empresas definem formalmente processos, utilizam de forma intensa a tecnologia, criam estruturas de marketing, gestão de pessoas, governança, e os fundadores, nesse momento, gastam mais tempo na gestão que na execução das tarefas operacionais. Na outra fase, é a fase de consolidação, há uma expansão orgânica da empresa e chega um ponto que essa expansão orgânica por aquisição de novos clientes torna-se inviável. Por quê? Porque o custo de aquisição de clientes se torna muito elevado. Então, a expansão do negócio, primeiro, caminha para o sentido de uma internacionalização das empresas e um crescimento por fusões e aquisições. E a penúltima fase é a fase de concentração, onde os players dominam
o mercado, mas sobram apenas 3, 4, 5 players. Em seguida, há uma nova abertura, o que eles chamam de fase de reabertura, onde um fator disruptivo, como uma nova tecnologia, uma mudança no perfil do consumidor, reorienta todo o mercado e ele começa novamente. No setor financeiro, estamos nesse momento, no mundo inteiro, numa fase de reabertura do mercado, em função da tecnologia, em função do Open Banking, em função das fintechs. Hoje no Brasil, eu conduzi uma pesquisa, aliás, todo ano eu conduzo essa pesquisa aqui, eu faço uma análise do mercado e pretendo fazer essa mesma análise em Portugal. 60% dos escritórios de contabilidade aqui querem comprar total ou parcialmente outros, e 20% pretendem realizar algum tipo de fusão. Há investidores europeus, norte-americanos e asiáticos realizando grandes fusões e grandes aquisições de escritórios aqui no Brasil. Eu, particularmente, ajudo alguns deles aqui nesse trabalho. No Reino Unido, foi publicado em junho deste ano um relatório que analisa as estatísticas oficiais e destaca uma tendência de queda na criação de empresas de contabilidade. Em 2018, as empresas regionais buscaram aumentar sua presença geográfica e aproveitaram a oportunidade para construir uma marca nacional. Os escritórios pequenos do Reino Unido, pequenos e médios, eles resistem durante esses tempos difíceis de Covid, Brexit, e tornam-se bastante atrativos para aquisição por parte dos maiores. E há também um fator psicológico que os profissionais, alguns deles, obviamente, têm muita dificuldade com o processo de transformação digital, em especial a transformação digital tributária, impulsionada pelas autoridades tributárias, e aqui eu lembro que no Brasil nós começamos esse processo em 2004, né, com o Big Brother fiscal, que hoje vocês chamam. Eu escrevi o primeiro livro sobre o Big Brother fiscal aqui no Brasil justamente em 2004, e esse processo aqui começou um pouco mais cedo, por isso que nós, desse ponto de vista, estamos numa fase um pouco mais acelerada de consolidações. Mas e Portugal? Aí que está a grande questão que eu acho que todos querem saber. Talvez aqui em Portugal ainda haja espaço para uma expansão, porque as tecnologias de digitalização, as tecnologias em nuvem, tornam o custo de entrada de novos entrantes, né, entrada no mercado, como profissionais que vêm de grandes empresas ou mesmo recém-graduados, né, profissionais novos, criem seus próprios escritórios. Então, talvez em Portugal ainda haja, eu não tenho comprovação científica para isso ainda, pretendo, como eu disse, realizar esse estudo, haja espaço para um crescimento em quantidade, mas a tendência de concentração é inevitável, porque no mundo inteiro, as tarefas nível 1, que eu comentei agora há pouco, elas tendem a ter grandes centros de serviços compartilhados globais, em escala, usando muita tecnologia, né? Então, sobre Portugal, a gente precisa de avaliar ainda mais dados, obter mais informações, mas é uma tendência também que eu acredito que vai acontecer aí em algum tempo. Obrigado, Roberto. Jorge, soubemos no especial da semana passada que o Jornal Económico publicou sobre este mesmo tema, que alguns contabilistas foram pressionados pelos bancos a falsificar declarações sobre a faturação das empresas, de forma a garantir que estas tinham acesso às linhas de crédito criadas para responder aos desafios da pandemia. Eu pergunto-lhe como é que o seu setor está a lidar com a enorme pressão de várias frentes, como já percebemos, que resultam deste contexto pandémico. Sim, bem, eu penso que, primeiro de tudo, é importante não esquecer que os contabilistas certificados comem pressão ao pequeno almoço, digamos assim. Ou seja, a vida deles é com pressão diária, é uma profissão que está muito, tem uma forte ligação com os empresários e com o dia-a-dia da exploração dos negócios, mas não tem só que responder aos clientes, tem que responder a outras entidades, como sejam a Autoridade Tributária e a Segurança Social, por exemplo. E, portanto, é uma profissão que está
constantemente, basta olhar para os prazos, seguirmos um mês de trabalho de um contabilista certificado, os prazos que têm que ser cumpridos. Obviamente que hoje e cada vez mais esta questão está muito ligada com a automatização para que essa pressão seja aliviada. Na pandemia e com a quantidade de legislação que saiu, pelo menos nos primeiros meses, entre março e junho, é verdade que, para além de todo este ritmo e para além de toda esta pressão que já existe, foi adicionada a pressão de todas as medidas e todo o esclarecimento das medidas, porque as medidas, quando aparecem nos mídias, são medidas que parecem fáceis de aceder, nem sempre é assim e, portanto, há que ter um conhecimento detalhado do que é necessário para poder aceder às mesmas. E, portanto, toda a complexidade, o próprio layoff, que teve, obviamente, várias versões e vários detalhes que foram importantes ao longo da evolução da pandemia e dos meses. E, portanto, é verdade que houve a necessidade, particularmente naquilo que foram as medidas de financiamento, a necessidade de, acima de tudo, colocar o rigor, não é? O rigor e a análise técnica. Naturalmente que todas essas certificações ou validações que o contabilista certificado teve que fazer, elas têm que ser suportadas, aliás, como sempre, naquilo que são os números e naquilo que são os relatórios que a própria empresa os emite. E, portanto, eu penso que é natural que tenha havido aqui e ali uma tentativa de pressionar, mas eu penso que é um pouco do mesmo que acontece no dia-a-dia e daquilo que os contabilistas são confrontados todos os meses. É verdade que, mais uma vez, esta pressão adicional veio alertar cada vez mais a necessidade de automatizar essas mesmas rotinas, de retirar esse peso dessas rotinas operacionais para que, sem dúvida, essas rotinas sejam assumidas com o rigor que elas necessitam, obviamente, de ter, mas, acima de tudo, que a tecnologia ajuda a cumpri-las, a tecnologia ajuda a cumprir os prazos, para que, assim, se possam concentrar naquilo que são outras tarefas de valor acrescentado, tarefas de consultoria e de aconselhamento aos empresários. A verdade é que isso ainda não é uma realidade total. A lei tem, e todas as novas leis relativamente à digitalização e à automação de informação têm vindo a ser, nos últimos tempos, adiadas, algumas delas. Ainda esta semana tivemos mais um caso de uma legislação que era suposta acontecer em janeiro de 2021 e já não vai acontecer e, portanto, esta pressão existe. É uma pressão que está ligada à profissão. Acho que quem está na profissão a conhece bem e é algo que é inevitável acontecer. Agora, cada vez mais, e é isso que, no caso, nós tentamos, até na altura da pandemia, tentar que o contabilista certificado se concentre naquilo que é o apoio ao empresário, naquilo que é o reporte de informação, deixando, obviamente, para a tecnologia aquelas funções mais repetitivas de tarefas operacionais que não têm tanto valor acrescentado, mas ainda assim têm que continuar a ser cumpridas e têm que continuar a existir naturalmente. Muito obrigada, Jorge. Tiago, como avalia a questão do SAFTI da Casa da Moeda? Recentemente a bastonária Paula Franco defendeu que o decreto-lei que descaracteriza os dados que são enviados à autoridade tributária e que ficou a cargo da Casa da Moeda não é execuível e que tem de ser alterado ou revogado. Bem, para começar, é importante percebermos o que é o SAFT e o porquê da sua criação. Portanto, ora, o SAFT relativo à contabilidade é um fecheiro que contém todos os registros contabilísticos de uma empresa e os contabilistas certificados têm que entregar à autoridade tributária a partir do ano 2021. Por seu lado, a autoridade tributária, através do tratamento destes dados, poderá construir demonstrações financeiras e obter informação que dispensará o preenchimento de alguns anexos da informação empresarial simplificada, mais conhecida até por IES. Convém reforçar
que esta informação prestada através do SAFT se sobrepõe àquela que o contabilista produz de forma manual. Como referido pela bastonária, todo este processo tem sido envolto de uma desconfiança de ambas as partes, entre a autoridade tributária e os contabilistas certificados, uma vez que desde o início deste processo não ficou claro o objetivo da obtenção de toda a informação relativa à vida das empresas e ao tratamento desta informação por parte da AT. Também é importante referir que a produção deste fecheiro já é uma realidade, inclusive tem algumas vantagens. Por exemplo, nós temos aqui a desmaterialização de processos, o que é importante nas auditorias da autoridade tributária, e também simplifica o processo de alteração de contabilista certificado entre as empresas. Com a pandemia também verificámos que é bastante importante toda esta transformação digital e é bem-vindo todo este processo. Portanto, desde o início deste processo que se põe em causa estas questões relacionadas com a privacidade, o sigilo e os princípios constitucionais, tendo inclusive sido chumbado pela Comissão Nacional da Proteção de Dados. Portanto, o papel assumido por parte da Casa da Moeda em encriptar os dados vem em linha de conta com a desconfiança mútua anteriormente referida. Portanto, a Casa da Moeda encriptará os dados sensíveis para que estes não possam ser partilhados pela AT, porque foi feito um pedido por parte das empresas e este custo fica a cargo do sujeito passivo. Desde logo coloca-se aqui as seguintes questões. Pensamos que uma empresa não pode suportar este custo. A solução passará por não encriptar os dados. Quais é que são as consequências que o RGPD terá? Portanto, deve o contabilista certificado aumentar o preço dos seus serviços? Portanto, para além da encriptação dos dados, também ficou definido, entre outros, que a AT não pode usar estes dados fora de um procedimento inspectivo para gerar as divergências ou os autos de notícia. Fica a dúvida também se a autoridade tributária pode ou não fazer uso da informação para desencadear processos inspectivos. Em termos do fecheiro, está bem conseguido, falta apenas tratar das questões relacionadas com os princípios, os direitos e os deveres de ambas as partes de forma clara. Em linha com a bastonária, importa que a autoridade tributária esclareça de forma clara que dados vai utilizar e para que finalidades. Esta matéria deve ser transparente para todos os intervenientes neste processo, assim como as funções da Casa da Moeda para com a AT e para com os contabilistas certificados, que é uma novidade para os empresários, uma vez que pode despertar algum desconforto e acentuar a desconfiança que tem sido uma constante desde o começo. Portanto, no nosso entender, a transparência é o único caminho para a implementação eficiente e eficaz do SAFT. Muito obrigado, Tiago. João, recuperando aqui um pouco o que o Roberto há pouco nos dizia sobre a consolidação das empresas, há muito que ouvimos falar desta necessidade dentro do vosso setor. O que é que isto significa e como é que o João imagina que será feito? Bem, eu acho que o Roberto já nos explicou muito bem aqui as várias fases e agradeço a excelente descrição. Acho que em Portugal estamos um bocadinho mais atrasados e que há casos de sucesso. Temos aqui alguns dos participantes que há 10 anos atrás fizeram sucesso a consolidação e começaram com compras e com fusões a abranger um maior leque de empresas. Na minha opinião é inevitável isso não acontecer em Portugal com mais casos e com mais fundos internacionais como o Roberto dizia. Temos uma realidade muito de microempresa, com os tais 5 trabalhadores, com escritórios muito pequenos, mas muito próximos dos clientes. Eu acho que o caminho é por aí e acho que temos que perceber que isso nos traz escala, nos traz capacidade para desenvolvimento de outras áreas tão importantes nestes, que por vezes estes escritórios mais pequenos não conseguem
dar ou prestar serviço ao cliente, desde logo centros de competência técnica mais alargados, de conhecimento, onde os assuntos são muito bem estudados e são muito bem conhecidos por esses centros. A questão do marketing, a questão da digitalização que os pequenos escritórios não conseguem. Portanto, eu, para mim, concordo plenamente com a intervenção do Roberto e acredito que Portugal vai passar por essas compras e por essas fusões e por uma reorganização, nunca perdendo de vista que parte do tecido empresarial português são micro e pequenas empresas e, portanto, que esse apoio e mesmo pensando um bocadinho mais além em termos de custo dos FIIs de contabilidade, terá que sempre ser repensado e balanceado, porque o cliente dessas micro e pequenas empresas vai querer estar próximo do seu contabilista e vai querer não ter um aumento de FIIs tão elevado. E essas estruturas, por vezes, têm que se adaptar a estes clientes mais pequenos, mas o caminho é inevitável. Obrigada, João. Ana, que impactos terá a criação de sociedades multidisciplinares para a profissão do contabilista? Ora, se até aqui já havia necessidade de haver essas equipas multidisciplinares, em tempo de pandemia e com o Covid e com a aceleração da informação fiscal e contabilística que tem vindo a aparecer e que é um desafio para a nossa área, quer para a nossa área, quer para a área de advocacia também, torna-se completamente impossível concentrar num só profissional todo o conhecimento, quer a nível jurídico, a nível de processamento salarial, recursos humanos, contabilidade, fiscalidade. Não é possível concentrar tudo isto num só profissional. Ora, as equipas multidisciplinares vão trazer aspectos muito positivos, quer para quem presta o serviço, quer para os clientes, porque o cliente vai poder ter à sua disposição um leque alargado de profissionais que vão olhar o seu problema por várias perspectivas e certamente vão concluir com maior eficácia a resolução para o mesmo. Ora, já ao nível das empresas que prestam esse serviço, poderão fornecer serviços de maior valor acrescentado, que será percepcionado mais facilmente pelos nossos clientes e aí se calhar conseguirá certamente ser mais remunerado do que tem acontecido até então. Há necessidade de o cliente perceber esse valor. Como exemplo, nós na Moneris fizemos agora em tempo de Covid uma equipa de gestão de crise que era constituída por diversos profissionais de diversas áreas e em parceria com um escritório de advogados, precisamente para dar esse apoio que era tão necessário às empresas na identificação de soluções para os mais diversos problemas. A equipa era constituída quer por o responsável da IT, quer pela nossa equipa de Corporate Finance, contabilidade, fiscalidade também e com o apoio também da Sociedade de Advogados. Pode ser que agora então, tal como a informática veio para ser cada vez mais impulsionada, finalmente vamos ter equipas multidisciplinares e é nisso que acreditamos e julgo que é extremamente importante e mais enriquecedor para todos. Gonçalo, concorda que Portugal tem um potencial exportador gigantesco de serviços de contabilidade? As firmas nacionais podem tornar-se as maiores fornecedoras de serviços contabilísticos da Europa, isto dizem alguns especialistas do setor, mas há obstáculos. Muito obrigado. Ora bem, é constatação, depois desta conversa e após ter ouvido o Roberto, o João e a Ana, que o setor está a viver um período de transformações muito significativas, teve que se reinventar, teve que fazer uma aposta muito grande na digitalização, teve que criar novos mecanismos e, sobretudo, também teve que recorrer a ligações, networking com outras especialidades e entrando na área da multidisciplinaridade. Uma constatação é que em Portugal nós temos profissionais altamente qualificados, aptos a lidar com
situações que encerram em si um número elevadíssimo de imprevistos e, portanto, temos capacidade e estamos preparados tecnicamente para poder enfrentar todos os desafios dentre os quais se pode considerar a internacionalização. Portanto, hoje vivemos à escala global. A digitalização veio aproximar e trazer novos procedimentos que permitem uma atuação longe do fator da proximidade e, portanto, eu acho que temos condições para que, efetivamente, a internacionalização e o nosso potencial exportador do setor seja aproveitado. Obviamente que existem alguns constrangimentos e algumas ameaças que têm que ser tidas em consideração e que decorrem da especificidade dos mercados para onde se pretende exercer a atividade para além fronteiras. É necessário conhecer adequadamente as legislações e os enquadramentos nacionais e, portanto, importa criar o network global ou local de acordo com a estratégia definida e ter reunidas as condições que permitam fazer a abordagem a esses mercados de forma eficiente e competente. Portanto, eu acho que esta é a nossa realidade. Temos condições para o fazer e até diria mais que é um desafio a que importa dar resposta no curto prazo. Muito obrigada, Gonçalo, Roberto, Ana, João, Jorge e Tiago, por esta agradável conversa dedicada aos contabilistas certificados. Quanto a si, espero que também tenha gostado. Já sabe que pode rever esta talk e muitas outras no Facebook e no site do Jornal Económico. Tenha uma boa tarde.